o coração dispara, a respiração fica curta. A mente começa a criar cenários catastróficos que nem aconteceram. A ansiedade não pede licença. Ela simplesmente invade. Talvez você já tenha sentido isso antes de uma reunião, durante uma conversa importante ou até mesmo à noite sozinho, quando deveria estar em paz. É nesse momento que surge a pergunta: como recuperar o controle quando tudo parece escapar das mãos? Há 2000 anos, homens que viveram sob pressões e incertezas muito maiores já tinham respostas para isso. Eles não tinham remédios modernos, nem técnicas terapêuticas complexas, mas possuíam uma filosofia capaz de forjar uma mente inabalável. O estoicismo não é um conjunto de frases bonitas para postar em redes sociais. É uma disciplina prática, criada para resistir ao caos, lidar com perdas, enfrentar o medo e manter a clareza, mesmo em meio à tempestade. E a ansiedade, por mais sufocante que pareça, não é invencível. Hoje você vai conhecer 9 princípios estoicos que vão mudar a forma como você reage às pressões da vida. Princípios que não só aliviam a ansiedade, mas a transformam em combustível para viver de forma mais consciente e presente. Mas antes, é preciso que você se permita absorver cada ideia não como uma teoria distante, mas como um guia aplicável já nas próximas horas. Porque a diferença entre continuar refém da sua mente ou assumir o comando está justamente na forma como você decide encarar cada pensamento e cada emoção que surge. Ao final, você vai perceber que a ansiedade não some magicamente, mas perde o poder sobre você. Tópico 1: menos a arte do distanciamento imediato. Quando a ansiedade chega, ela se alimenta da sua imersão no problema. Você enxerga cada detalhe ampliado, cada possibilidade negativa como se fosse uma certeza absoluta. É como se sua mente grudasse no que mais teme. Os estoicos tinham uma técnica para quebrar isso: o distanciamento imediato. Marco Aurélio chamava de ver de cima. Imaginar-se observando a situação de um ponto elevado, como se estivesse acima da cidade, vendo as ruas, as casas e as pessoas como pequenas peças de um todo maior. Ao adotar essa perspectiva, você percebe que aquilo que agora parece gigantesco é, na verdade, minúsculo diante do cenário completo. Esse distanciamento não é fuga, é clareza. É dizer para si mesmo: isso é apenas um fragmento da minha vida, não o todo. Quando você muda o ângulo, a emoção perde intensidade. Experimente agora. Pense no problema que mais te angustia. Imagine-se a 1000 metros de altura, vendo não só ele, mas todo o seu contexto, outras áreas da sua vida, outras pessoas, outros acontecimentos. O que parecia urgente começa a se dissolver no conjunto maior. Essa mudança de perspectiva é um golpe direto na ansiedade, porque ela não sobrevive quando você enxerga o quadro inteiro. Tópico 2: o diário de batalha mental. A ansiedade adora se esconder na confusão mental. Quando tudo está misturado na sua cabeça, cada preocupação ganha força. Os estoicos usavam a escrita como uma arma diária contra esse caos. Marco Aurélio registrava seus pensamentos não para que outros lessem, mas para organizar a própria mente. Era o que chamamos de diário de batalha mental, um espaço para colocar no papel aquilo que está te atacando por dentro. E, assim, tirar o poder dessas ideias. Não é sobre escrever bonito ou seguir regras. É sobre capturar a ansiedade no ato. Quando ela surge, pegue um caderno e escreva exatamente o que está pensando, sem censura, sem filtros. Coloque a situação, o medo, as possíveis consequências. E em seguida, questione: o que está sob o meu controle e o que não está? Essa pergunta, repetida no papel, reorganiza o campo de batalha. Você começa a ver que boa parte do que te inquieta não depende de você, e que gastar energia com isso é se autodesgastar. Ao escrever, você transforma um turbilhão interno em algo visível e manipulável. O que estava nebuloso ganha contorno, e quando algo tem contorno, você pode agir sobre ele com lógica e não com impulso. Isso não elimina o problema, mas desmonta o terreno fértil onde a ansiedade cresce. Tópico 3: o treinamento do contraponto à ansiedade tem um truque simples e devastador. Ela repete o mesmo pensamento de forma insistente até que você acredite nele como uma verdade absoluta. Os estoicos aprenderam a responder a isso com o que podemos chamar de treinamento do contraponto.
o hábito de enfrentar cada pensamento ansioso com uma resposta curta, clara e racional que corte o ciclo antes que ele se fortaleça. Epicteto dizia que não é o que acontece que nos perturba, mas a opinião que formamos sobre o que acontece. O contraponto é justamente questionar essa opinião no momento em que ela tenta se consolidar. Se surge o pensamento, e se tudo dar errado, a resposta pode ser: e se eu lidar com isso melhor do que imagino? Se vem não vou suportar, a réplica é já suportei coisas piores e sobrevivi. Esse treino exige repetição. No início sua mente vai tentar voltar ao padrão ansioso, mas a cada contraponto bem aplicado, você enfraquece a autoridade do pensamento negativo. É como colocar uma pedra no trilho de um trem, menos ele até tenta passar, mas perde força. Ao longo do tempo, o que era automático começa a ser substituído por um raciocínio mais equilibrado. Isso não é positividade vazia, é disciplina mental baseada em evidências da sua própria história. Tópico 4 menos a tática da última. Vez grande parte da ansiedade nasce da antecipação. Você projeta o futuro como se pudesse controlar todos os detalhes. E o medo de não corresponder a essas expectativas começa a crescer. Os estoicos usavam uma técnica que inverte esse processo. Agir como se cada momento fosse a última vez que você o viveria. Não é sobre criar pânico, mas sobre trazer urgência e presença. Quando você encara uma situação como se fosse única e irrepetível, o foco muda. O espaço mental, antes ocupado por suposições e medos, passa a ser preenchido pela experiência real. Marco Aurélio lembrava que cada dia pode ser o último, e que viver como se fosse o último não é se desesperar, mas dar valor àquilo que está diante de você agora. Se está prestes a conversar com alguém, trate aquele encontro como a última oportunidade de ouvir e ser ouvido. Se vai executar uma tarefa, faça como se fosse a última vez que poderia realizá-la. Esse tipo de pensamento corta a ansiedade porque ela depende de um amanhã para existir. Quando você se ancora no agora, ela perde o terreno onde se sustenta. E a presença total cria não apenas tranquilidade, mas intensidade na forma como você vive. Tópico 5 menos o mínimo. Essencial ansiedade se alimenta do excesso. Excesso de tarefas, de informações, de compromissos e de expectativas. Os estoicos cultivavam o hábito de cortar o desnecessário para preservar energia mental e emocional. Sêneca alertava que não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito dele. O princípio do mínimo essencial é decidir, de forma consciente, o que realmente merece sua atenção hoje, e eliminar o resto sem culpa. Logo ao acordar, olhe para tudo o que pretende fazer e pergunte: se eu pudesse concluir apenas 3 coisas hoje, quais teriam o maior impacto na minha vida? Ao definir isso, você cria um escudo contra distrações e urgências artificiais. Tudo que não entra nessa lista passa a ser tratado como secundário ou adiado. Essa prática tem um efeito direto sobre a ansiedade. Reduz a sobrecarga mental e devolve a sensação de controle. Quanto menos variáveis você precisa administrar, menos espaço sobra para que a inquietação cresça. O mínimo essencial não é preguiça, é estratégia. É entender que uma mente afogada em demandas nunca será livre, mas uma mente focada no que importa pode enfrentar qualquer tempestade com firmeza e clareza. Tópico 6. Prova de estoicismo social grande. Parte da ansiedade nasce de interações humanas. Medo de julgamento, receio de errar diante de outros, insegurança sobre a própria imagem. Os estoicos acreditavam que a coragem deveria ser treinada, e não apenas em guerras ou tragédias, mas também no convívio diário. A prova de estoicismo social é o exercício deliberado de se expor a pequenas situações desconfortáveis, para reduzir o peso emocional que elas carregam. Epicteto ensinava que não devemos temer a reação dos outros, mais do que a perda da nossa própria liberdade interior. Isso significa, na prática, encarar olhares, opiniões e críticas sem ceder ao impulso de se encolher. Comece com desafios simples. Falar com um estranho, defender um ponto de vista em uma conversa, recusar algo sem se justificar. Cada vez que você atravessa um momento de desconforto, a mente registra que não houve dano real e a ansiedade perde força. Aos poucos, o que antes paralisava se torna apenas mais uma experiência, e a aprovação externa deixa de ser uma necessidade vital. Treinar esse desapego diante de pessoas,
é um dos caminhos mais rápidos para conquistar uma presença firme e inabalável. Tópico 7. O escudo de atenção. Ansiedade não surge apenas dos acontecimentos, mas da forma como você os alimenta com atenção. Aquilo que você observa, repete e revisita, mentalmente cresce, até ocupar todo o espaço. Os estoicos entendiam que a atenção é como um rio. Se você a direciona para lugares turbulentos, será arrastado pela corrente. O escudo de atenção é a prática consciente de proteger o foco, desviando-o de estímulos que não contribuem para a clareza mental. Isso exige disciplina. Significa reduzir o tempo gasto em redes sociais, filtrar conversas que giram em torno de problemas irrelevantes e se afastar de notícias que apenas provocam medo sem oferecer soluções. Marco Aurélio reforçava que a mente é moldada pelo que se repete nela, e que escolher o que entra é um ato de responsabilidade pessoal. Colocar o escudo de atenção em prática é criar barreiras contra a poluição mental. Quando você decide de forma ativa aonde olhar e o que escutar, enfraquece os gatilhos que antes acendiam a ansiedade. É como fechar portas para tempestades que